Falando sobre saúde, em especial qualidade de vida, autoestima de nós mulheres, né? Vamos conversar com o Dr. Laércio Guerra sobre um procedimento muito interessante, que é de lifting, de suspensão das mamas, suspensão de mamas. Dr. Laércio, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Olá, Andréia, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Peço desculpa, estou falando aqui de dentro do hospital, não tive tempo de me preparar diferente, mas estou à disposição de vocês para a gente conversar. Imagina, doutor Laércio, esse é o uniforme de vocês, né? Muito importante, né? Vê-lo assim, de maneira alguma, não tem que se desculpar, até porque a informação é o que mais importante. Vamos entender sobre esse lifting mamário. Do que se trata isso, doutor? É uma cirurgia plástica? Sim. O lifting de mamas, ou também chamadas de mastopexias, são cirurgias de suspensão e reposicionamento das mamas, né? Eles são feitos com reposicionamento dos tecidos mamários e também do reposicionamento das areolas. Para a gente fazer essa suspensão ou o lifting, como pode ser chamado, a gente utiliza de próteses de mamas, às vezes para aumentar o volume mamário, ou mesmo o próprio tecido mamário que vai ser reposicionado nesse conjunto aí da mama, para que a gente tenha essa nova forma, esse novo contorno das mamas. Tá, essa técnica ela tem algo de diferente do que a gente sempre mostra, que é a colocação de próteses. O que há de diferente nesse procedimento? Se é que há. As mastopexias hoje, a gente considera como grande diferencial a gente conseguir manter contornos de parte superior da mama, do que a gente chama de polo superior, mais preservados, né? Mais sustentados ao longo do tempo. E para isso, hoje, a gente utiliza de alça de músculo, então a própria musculatura do peitoral maior, que é o músculo que a gente tem aqui no tórax, a gente utiliza de uma alça desse músculo como sustentação e também princípios de redução de cicatrizes. Então, antigamente se pensava muito em cicatrizes prolongadas, especialmente a cicatriz de baixo da mama, né? E hoje a gente consegue fazer com cicatrizes reduzidas. Então, esses são os diferenciais maiores, assim, do ponto de vista de evolução de técnica. O que a gente consegue com a evolução da técnica para garantir esses melhores resultados. Mas o princípio sempre vem de adequação de forma e reposicionamento. Importante dizer que essas quedas das mamas ou a flacidez das mamas, ela se deve, na maioria das vezes, a duas razões. Ou a casos de emagrecimento, então a paciente perde volume mamário por emagrecimento, gera flacidez, ou muito comum no pós-amamentação. Essas mamas cresceram no período de amamentação e depois da amamentação há uma redução da glândula mamária propriamente dita, sendo que a pele ela não retrai na mesma proporção. Então fica com um excesso de pele e a mama de volume reduzidos. Então nessas situações acaba gerando a pitose, que é também como se chama a queda das mamas. Então, para esses fins é que a gente indica as cirurgias de mastopexias. E, doutor, o tempo de recuperação é melhor? Toda vez que a gente pensa em mastopexia ou lifting de mamas, a gente está falando desse reposicionamento, isso exige cicatrizes, né? Então, as cicatrizes elas vão ser variadas de acordo com a proposta da cirurgia que for ser aplicada. Mas, em razão de cicatrizes, em razão de toda essa manipulação, é importante que a paciente respeite um período de recuperação aí, sem fazer esforço, sem movimentação exagerada dos braços, por aproximadamente umas 2 semanas. É diferente de cirurgias, por exemplo, somente de inclusão de próteses, que hoje existem técnicas em que a paciente se recupera de um dia para o outro, em 24 horas. Mas, para as cirurgias de mastopexias, ainda são exigidas esse tempo mínimo aí de 2 semanas para ter uma recuperação mais garantida e para que a gente tenha mais cuidado aí nesses primeiros dias também. Essa técnica do lifting, né, assim, mamário chamada, pelo que você explicou, não dá para fazer em casos de remoção da mama, por exemplo, cânceres de mama, que coloca prótese, não é o caso. Não. Ali a gente está falando das reconstruções, né? Então, as reconstruções de mamas podem ser feitas com uso de próteses, podem ser feitas com o que a gente chama de retalhos, que são tecidos retirados de outras áreas do corpo para ganhar volume naquela região. Mas esses casos do lifting, propriamente dito, é uma cirurgia estética para esse reposicionamento. Em razão de queda, em razão de flacidez das mamas, a gente reposiciona com ou sem próteses.
Se a paciente tem um tecido mamário mais denso, em volume considerado, a gente pode usar o próprio tecido para fazer esse contorno. Se a paciente tiver tecido mamário mais frouxo ou de volume baixo, a gente muitas vezes utiliza de próteses de mamas para garantir volume e aí sim a gente faz o reposicionamento dos tecidos. Uhum. E a indicação é muito procurada? As meninas, é uma questão técnica essa escolha? É melhor? Como que você observa isso no seu consultório, na Sim, indicação? sim, muito procurado, especialmente por mães, né? Uma das causas, como eu falei, o pós-parto, pós-amamentação, e muitas mulheres se mostram insatisfeitas com essa situação e a gente resolve dessa forma com a cirurgia. Essa é um tipo de situação, André, que não existe outra forma de resolução, né? A gente não tem um exercício físico, uma mudança de hábito de vida que favoreça esse reposicionamento. Então, ela é dependente, sim, do procedimento cirúrgico. Uhum. Se uma mulher faz esse tipo de lifting, né, que ainda não é mãe, e depois ela vai ser mãe, a amamentação, alguma implicação nisso, doutor? Sim, toda vez que a gente manipula o tecido mamário, então, quando a gente fala de lifting, desse reposicionamento, existe toda a manipulação do tecido mamário. Sempre que se manipula, a gente corre o risco de prejudicar uma futura amamentação. Por que eu digo corre o risco? Porque não existe um exame que a gente possa fazer para dizer, olha, aqui eu posso mexer, aqui eu não posso mexer. A gente sabe que a lactação vem de todo o tecido mamário, de todas as partes da mama. E no reposicionamento, a gente vai mexer em algumas dessas partes. E muitas vezes essa manipulação poderia prejudicar uma futura amamentação. Então, muitas das vezes, essas cirurgias são deixadas para o período já de pós-parto, né, pós-gestação, em que a paciente já tem lá a sua família constituída, e aí ela busca por esse tipo de solução. É importante, né, essa observação do doutor quanto cirurgião plástico, porque muitas meninas têm ido até o cirurgião, né, para fazer qualquer tipo de correção nas mamas, que ainda não foram mães. Importante esperar esse processo, né, doutor? É importante, André, e a gente tem que avaliar caso a caso, porque existem situações que a insatisfação é bastante grande, mesmo antes de uma possível gestação. Então, avaliando caso a caso, a gente vai poder dar importância àquilo que realmente é válido. E, sim, muitas vezes a gente pode indicar esse tipo de cirurgia para pacientes que não foram mães ainda, mas dividindo com elas essa situação, essa responsabilidade de que a gente pode potencialmente influenciar numa futura amamentação. Mas, como eu disse, existem situações, principalmente por perda de peso, que o grau de desconforto por flacidez de mama é grande mesmo antes de gestação, ou pacientes bastante jovens, ou pacientes que já têm uma certa idade e não têm programação de ter filhos ainda. Então, o que eu quero dizer é que ela não é impeditiva para quem não teve filhos, mas que deve ser conversado em consulta sobre esse potencial risco. Legal, doutor. Muito obrigada pela sua disposição, né, nessa agenda corridíssima do seu dia, para nos ajudar com a informação aqui no programa, viu? Até breve. Obrigada. Eu fico à disposição. Obrigado, André. Tchau. Tchau. Muito bom, né? Entender um pouco mais dessa técnica do lifting aí de cirurgia mamária de suspensão.